Queridos, nessa noite, a pastora está se recuperando, né, de uma gripe. Então, nós estamos conduzindo nessa noite o culto. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, então, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo de número 5. Nós iremos ler até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelitas dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode estender as suas mãos, queridos? E eu gostaria que você orasse comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco, Senhor, disponível a Ti neste momento. Pai, tudo que o Senhor ministrou, Senhor, que o Senhor venha me usar nesta noite como instrumento nas Tuas mãos. Usa, Senhor, os meus lábios, os meus ouvidos, Senhor, os meus olhos, que eu possa ser direcionada pelo Teu Espírito, Senhor, a falar o que o Senhor gostaria que nós ouvíssemos nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis a ouvir a Tua doce voz, Senhor, para falar conosco, Senhor, para curar as nossas vidas nessa noite, Espírito Santo. E aqueles que também estão nos ouvindo, Senhor, que essa palavra possa alcançar lares nessa noite, que essa palavra possa alcançar vidas, Senhor, que tem necessitado, Senhor, da Tua cura, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, provavelmente eu e você, né, já ouvimos muito falar dessa mensagem. E já ouvimos muito falar sobre Naamã e sobre a sua cura, de uma condição que não havia cura, e da instrução que ele havia recebido para que essa cura fosse acontecida. E quando eu preparava essa palavra, queridos, o Senhor, Ele ministrou algumas coisas ao meu coração em respeito a isso. Coisas muito simples, mas que nós às vezes nos esquecemos de nos atentar para essa simplicidade do Senhor. Eu e você ouvimos que a palavra de Deus está dizendo que Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse no rio por 7 vezes. Sabe, talvez eu e você temos, algumas pessoas têm superstições, ou acreditam pela condição da numerologia. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que 7 é o número da redenção do Senhor. 7 significa uma obra concreta feita por Deus. E eu e você aprendemos um pouquinho a mais que para que o Senhor curasse a Naamã, antes da cura física, ele provavelmente precisou ser curado em outras áreas da sua vida. Nessa noite é isso que o Senhor quer falar para mim e para você.
Nós, quando falamos em cura, certamente nós pensamos em cura física, em cura de algo que nós necessitamos no nosso corpo físico, quando na verdade nós carecemos de cura que não são físicas, mas talvez são emocionais, talvez são curas mentais, talvez são curas de perdão, curas de libertação, curas que só eu e você sabemos em que área nós precisamos ser tratados. E para que eu e você tenhamos uma cura física de algo que nós pedimos ao Senhor, e muitas das vezes o Senhor precisa curar nós em outras áreas primeiro. Então nós aprendemos nessa noite sobre isso, sobre o que Naamã precisou ouvir, sobre o que Naamã precisou ser tratado, o que ele precisou ouvir a respeito do Senhor, para ele ser curado totalmente. E eu e você precisamos nos desprender e permitir que o Senhor cure coisas que são na nossa alma, que são no nosso espírito, coisas que doem mais do que se você precise de uma cura física. Então eu e você, irmãos, precisamos entender que nessa história toda tem uma peça fundamental, tem algo que o Senhor usa para mim e para você, para nos despertar nessa noite, e para nós entendermos que a simplicidade, ela precisa existir na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você, nessa história, sobre uma menina, que a Bíblia não revela nem sua idade e nem o seu nome, mas a palavra de Deus está revelando uma fé que ela tinha. A palavra de Deus está revelando para mim e para você uma atitude que essa menina tinha. Se você for ler a palavra do Senhor, queridos, não está mencionando mais nada a respeito dessa menina, senão nessa passagem bíblica. E eu e você, queridos, aprendemos com isso que essa menina não negou de onde ela vinha, mas ela permanentemente dava um testemunho fiel da terra de que ela foi gerada, do lugar de onde ela morava. Ela não se envergonhava das suas raízes, ela não se envergonhava de quem ela era, ela não se envergonhava do testemunho que ela poderia dar aonde ela fosse, porque a palavra está dizendo que essa menina, ela foi levada cativa para ser serva da mulher de Naamã. Sabe o que nós entendemos aqui, queridos? Eu e você precisamos entender que essa menina dava um testemunho fiel da sua fé. Sabe, queridos, nós esperamos algo acontecer para nós darmos um testemunho, porque nós muitas vezes ouvimos falar de muitos testemunhos, de curas físicas que o Senhor fez na nossa vida. Eu tenho testemunhos, provavelmente você tem testemunhos. E nós nos esquecemos de testemunhar as curas que o Senhor faz em nós, e que muda a nossa história, porque é o nosso íntimo com Deus, porque é a nossa particularidade com o Senhor. E, queridos, eu quero perguntar para mim e para você nessa noite: como está o nosso testemunho? Como tem sido os olhos do Senhor para a nossa vida nessa noite? Das coisas que eu e você temos carregado, das coisas que eu e você temos vivenciado, ou do que nós alimentamos na nossa vida espiritual. Como tem sido o nosso testemunho? Será que nós somos testemunhos só dentro da igreja? Ou será que as pessoas podem nos ver lá fora, distante, em outros lugares, e dizer: ali vai uma grande mulher de Deus, ali vai um grande homem de Deus, ali vai alguém que exala uma fé, ali vai alguém que, independente das circunstâncias, tem testemunhado o Deus que ela vive, o Deus que ele vive. Sabe, queridos, porque é muito fácil você ser crente dentro da igreja. É muito fácil você ser crente para as pessoas que são crentes junto com você.
O difícil é você testemunhar a vida em Cristo que você tem fora daqui, nos lugares que Deus te leva. E eu e você precisamos exalar essa essência nesses lugares, porque as pessoas precisam ver quem habita em nós. Muitas pessoas estão carecendo, irmãos, de ver isso, o que eu e você carregamos, o que eu e você exalamos, o que eu e você podemos oferecer para outras pessoas sem querer nada em troca. Sabe, irmãos, essa menina aqui, ela estava falando de algo que ninguém estava oferecendo nada para ela. Ela simplesmente se tornou uma serva da mulher de Naamã. Não era uma opção dela, não era um desejo dela, não era uma vontade dela. Foi algo que ela se tornou sendo obrigada a ser. E não foi por isso que ela deixou de falar das raízes dela. Não foi isso que abalou a estrutura dela e dizer: agora eu não quero mais saber do Deus que os meus pais falaram para mim. Agora eu vou esquecer tudo isso porque ele se esqueceu de mim. Olha onde que eu fui parar. Sabe, irmão, você está entendendo? Talvez isso sirva para mim e para você pararmos de reclamar tanto. Porque hoje geração que gosta de reclamar de tudo. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso dentro das nossas casas. E eu e você precisamos aprender com essa menina a testemunhar perto ou longe do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 9:23 assim: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A palavra está dizendo para mim e para você, se nós queremos ir até o Senhor, nós precisamos negar dia a dia e tomar a nossa cruz. O que eu e você precisamos negar dia a dia, irmãos? Porque não basta nós só sermos, nós congregarmos em algum lugar, nós dizermos que somos fiéis, que nós somos obedientes, que nós fizemos algo pela obra do Senhor, se nós não negarmos dia a dia algo nas nossas vidas. Porque o mundo, ele está oferecendo uma galeria de coisas para mim e para você. Ele abre todos os dias uma porta para mim e para você acessar, gratuitamente. Agora cabe para mim e para você o que nós fizemos com isso que o mundo oferece. Nós fechamos essas legalidades, nós pedimos para o Senhor nos tornar sensíveis a isso e dizer: Jesus, mostra para mim o que é da tua vontade. Me ensina a negar dia a dia. Me ensina, Senhor, a entender o que é essa cruz que eu preciso carregar todos os dias. Porque mesmo que eu esteja tão perto de Ti, parece que eu estou tão longe. E mesmo que eu esteja longe, eu quero estar perto de Ti. Sabe, irmãos, essa menina mostra para mim e para você isso. Que mesmo longe da sua vida, da sua família, ela estava perto do Senhor. Porque eu tenho certeza aqui, queridos, que era o Senhor que alimentava ela, que era o Senhor que dava força, era quem consolava. Mas como nós estamos? Será que nós estamos perto ou nós estamos longe? Será, irmãos, que nós estamos longe? Longe porque nós estamos camuflando diante de algo que acontece necessariamente todos os dias e que nós precisaríamos dar uma resposta para o Senhor, mas nós estamos tão longe que nós esquecemos disso? Ou será que nós estamos perto? Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Mesmo que você esteja longe, o Senhor diz para você nessa noite, Ele tem um chamado na sua vida.
E mesmo que você esteja perto do Senhor, você precisa praticar o chamado dele na sua vida. Porque mesmo que você esteja perto, você não pode estar parado. Sabe, irmãos, o Senhor ele tem um chamado para você, seja individual ou coletivamente. O Senhor teve um chamado para essa menina. E ela foi levada individualmente para a casa de Naamã. Ela não foi com a sua família. E ela não negligenciou o seu chamado. Ela não negligenciou qual era o propósito de Deus com isso. Porque é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós entendemos isso, nós não vamos esperar que as pessoas tenham todos os dias atitudes perfeitas, porque não vai existir isso. Porque quanto mais eu e você esperamos atitudes perfeitas das pessoas, mais nós nos decepcionamos. Esse é o resumo. Quanto mais você espera atitudes perfeitas das pessoas, mais você vai se decepcionar. Agora o contrário disso, irmãos. Se nós não esperamos tanto, nós seremos surpreendidos com frequência. Porque você para de gerar uma expectativa, mas você vive uma realidade com o Senhor. E aí com frequência, você e eu seremos surpreendidos. Sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece uma mágoa, a gente esquece uma palavra proferida. E a gente decide a viver o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque se nós ficamos lá no passado, irmãos, se nós ficamos lá naquele pensamento, lá naquela palavra que alguém disse para você, lá naquele comportamento, naquela atitude que alguém fez para você, você vive a ficar preso a um passado, preso a uma raiz de amargura. Mas eu e você somos pessoas escolhidas, filhos de Deus, que levantamos o nosso rosto para o céu e diz: Senhor, é de Ti que vem o nosso socorro. Senhor, é de Ti que vem a palavra final. Sabe por quê, queridos? Porque a mesma palavra, a mesma boca que fala de você, é a mesma que vai te abençoar. Mas você precisa estar no Senhor. Você precisa estar perto dEle. Para você não se decepcionar, você precisa entender que quanto mais perto nós estamos e menos nós esperamos das pessoas, com mais frequência nós seremos surpreendidos pelas obras maravilhosas que o Senhor faz a meu e a teu respeito. Mas como nós estamos? Perto ou longe? Antes da cura que você precisa, o que você precisa fazer? Sabe, às vezes você está esperando uma cura do Senhor, mas Ele quer fazer algo antes de curar você. E você ainda não descobriu o que é que Ele quer fazer. Eu não sei, irmãos. Mas eu e você temos uma estratégia que é orar ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, sabe, queridos, você é sensível ao Espírito Santo. E eu e você sabemos quando o Senhor quer curar algo na nossa vida e quando Ele vai curar, porque Ele cura. Porque a palavra de Deus está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando nós pensamos nesse processo, nós também entendemos que Ele quer fazer algo antes de curar algo em mim e você. E o que o Senhor precisa fazer? Nós vimos nessa menina que mesmo perto ou longe das suas raízes, ela foi um instrumento para a salvação do seu Senhor. A palavra está dizendo aqui que o seu Senhor era Naamã. E ela foi um instrumento para a salvação dele. Por quê? Porque provavelmente ela via toda a aflição que ele estava passando. Sabe, irmãos, ela estava dentro da casa dele. Ela estava vendo e vivenciando coisas que ela poderia falar para dizer
que ela poderia dizer: não, peraí, eu tenho algo, eu tenho alguém, eu conheço alguém que pode te ajudar. E eu e você entendemos com isso tudo que provavelmente a história relata sobre essa menina, e ela tinha talvez nenhuma expectativa para voltar para sua casa de volta. Muito pelo contrário, ela poderia ter muitos motivos para ser mais um episódio daqueles. Alguém cansado, amargurado, desanimado, triste, abatido, desfalecida, cansada das mesmas coisas, cansada de ser tudo do mesmo jeito. Ela poderia ter todos os motivos, irmãos, para reclamar de tudo, como eu e você reclamamos constantemente de muitas coisas, não é verdade? Que bom que você está aqui. Muitas pessoas não vieram hoje no culto porque estava frio, porque reclamaram que estava frio. Mas sabe, queridos, Deus, Ele nos dá condições para estar aqui. Você está bem agasalhado, você está protegido, sabe, você está no melhor lugar. Sabe, irmãos, lá no hospital está cheio de pessoas querendo sair de lá. Está cheio de gente querendo passar frio, mas sair de lá. Está cheio de gente querendo viver, querendo dizer: Senhor, se eu sair daqui, eu vou para a tua casa, seja frio, seja calor, esteja chovendo. Mas nós estamos aqui, queridos, cheios de saúde. E eu e você, irmãos, poderíamos ser como essa menina. Ela poderia ter tudo isso, reclamar todos os dias. Mas ela decidiu usar o que ela foi ensinada, a falar sobre o que ela conhecia. E a palavra está dizendo para mim e para você aqui, que mal ela sabia que Deus o levaria para lá, para falar do poder dele, para curar alguém que não era qualquer um. A palavra está dizendo para mim e para você que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Ele não era qualquer um, ele era comandante de um exército. Então, queridos, ela estava aqui sendo um instrumento de Deus para curar alguém que tinha muitas atribuições, mas tinha lepra. Essas atribuições não evitaram, não deixaram de permitir que Naamã tivesse lepra. Sabe, irmãos, o que nós entendemos com isso é o que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas têm se perdido, as pessoas têm trocado os valores, as pessoas têm acreditado em status, em posição. As pessoas têm pensado que têm o controle de tudo, porque têm uma posição, quando na verdade não têm o controle de absolutamente nada, porque sem Deus não podem fazer nada. Mas isso é fato. Naamã, ele tinha o controle de um povo, de um exército, mas ele não tinha o controle da sua lepra. E ele, queridos, foi alertado por essa menina. Ele foi, mesmo sem entender talvez nada do que acontecia. Essa menina tinha uma grande característica. Ela tinha uma característica porque ela permanecia anunciando o que ela ouvia. Tudo que ela ouvia através do profeta Eliseu, ela continuava proferindo e falando sobre aquilo. Sabe o que eu entendo aqui? Que cabe a mim e a você. O que nós vamos proferir a respeito do Senhor? O que nós vamos proferir a respeito do que nós ouvimos do Senhor? O que nós vamos proferir a respeito de uma notícia? Como nós iremos continuar essa notícia?
Nós iremos abafar isso, ou nós iremos dar ênfase para dizer que nós conhecemos alguém? Porque a palavra está dizendo aqui no versículo 3: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quem que essa menina está dizendo que era para procurar? O profeta Eliseu. Sabe, irmãos, nós poderíamos aqui entender com efeito sobre essa frase, que ela poderia estar dizendo assim: eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que ele pode fazer por você. Ela conhecia alguém que conhecia alguém que sabia o que poderia fazer por Naamã. Irmão, você conhece alguém que pode fazer algo por alguém, mas você precisa falar para essa pessoa que conhece alguém que pode fazer algo por ela. Nós não precisamos ir muito longe, irmãos. Nós precisamos fazer uma retrospectiva só de semanas, de dias, até mesmo de hoje, de ontem. O que nós fizemos por alguém? O que nós falamos para alguém? De quem nós conhecemos que pode fazer algo por ela? Deus tratou com Naamã antes de curar ele, provavelmente em muitas áreas da vida dele. Talvez eu e você podemos imaginar nessa noite, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Primeiro que ele já reclamou por que ele tinha que mergulhar nas águas do Rio Jordão. Por que ele não poderia mergulhar lá nas outras águas? Não é tudo a mesma coisa? Ele já reclamou disso antes de dar o primeiro mergulho. Imagine, queridos, que ele mergulhou uma vez e nada aconteceu. Ele mergulhou 2 e nada aconteceu. Ele mergulhou 3 e nada aconteceu. E eu imagino aqui que cada mergulho que Naamã dava era algo que o Senhor tratava com ele. Antes de uma cura física, um tratamento. Em quaisquer áreas da vida de Naamã. A palavra não está dizendo quais são as outras áreas que Naamã precisava ser tratado. A palavra está dizendo que Eliseu, um profeta de Deus, disse que Naamã precisava mergulhar 7 vezes. E eu e você podemos imaginar que antes da cura por completa, quais foram as outras áreas que Naamã precisava se dispor a ser curado? Quais foram as outras áreas que Naamã precisava se humilhar? Quais eram as outras áreas que Naamã precisava ter compaixão, pedir misericórdia? Sabe, irmãos, talvez foram áreas de silêncio na vida de Naamã. E talvez sejam essas áreas que o Senhor precisa curar na nossa vida, porque o silêncio cura. Cura ou não cura? Experimente quando você tenha que tomar uma decisão, ficar em silêncio por um tempo. Experimente antes de você fazer algo através das suas emoções, ficar em silêncio por um tempo. Experimente ficar em silêncio com o Senhor, orando, se consagrando, se santificando. Eu duvido, queridos, que você não tenha uma resposta. Eu e você, irmãos, entendemos aqui que antes de uma cura física, antes dessa cura por completo em Naamã, provavelmente ele passou por muitas outras curas em muitas áreas de sua vida. Salmos, capítulo de número 94. Aleluia, Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 94, 19 diz assim, ó. Louvado
seja o teu nome, Senhor. 94:19 diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que trouxe alívio? A alma de alguém que está dominado pela ansiedade. O que trouxe alívio? O consolo de quem? Do Senhor. Sabe, irmãos, não é a cura que as pessoas estão procurando para a ansiedade. As pessoas não estão curando a ansiedade pedindo o consolo do Senhor, muito pelo contrário. As pessoas procuram a cura da ansiedade nos consultórios, na alternativa. Isso não é errado, queridos, muito pelo contrário. Errado é você sentir tudo isso e não procurar ajuda. Mas eu e você entendemos aqui que antes de uma cura física, Deus quer curar algo na sua vida. E essa cura pode estar relacionada às suas emoções, pode estar relacionada à sua ansiedade. A palavra do Senhor é o consolo que fortalece sim a minha e a sua alma. E eu e você, irmãos, precisamos entender esses fatos. Sabe outro fato antes da cura? Que eu entendo aqui através dessa menina? Que se eu e você formos entender e ler a palavra de Deus, você vai ver que na época, os escravos eram limitados a falar com seus senhores. Eles não tinham liberdade. Sabe, queridos, eu e você temos liberdade para falar de Jesus. Temos liberdade para proferir a palavra do Senhor. E aqui nós vimos mais uma característica dessa menina. Ela teve ousadia. Ela não se intimidou em momento algum. E é isso que eu e você estamos carecendo. Nós hoje temos liberdade. Amém? Eu e você temos liberdade, você está aqui em liberdade. Mas nós carecemos de ousadia. Nós temos liberdade, mas nós não temos ousadia o suficiente. Talvez seja isso que o Senhor precisa curar nas nossas vidas. Eu e você, irmãos, temos todas as condições. E eu e você aprendemos com essa menina que teve um coração voltado para o Senhor. E o Senhor procura em mim e em você pessoas, servos fiéis, que querem levar a sua palavra, que querem dar um bom testemunho. Tiago 2,18, amém? Os meninos podem colocar ali? Tiago 2,18, por favor. Aleluia, Jesus Cristo. Amém? Dá para colocar? Tiago 2,18? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Deixa eu achar aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. É santo, Senhor. Glória a Deus. Tiago 2,18 diz assim: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A palavra está dizendo para mim e para você que nós somos servos de Deus e que nós precisamos ter uma vida espiritual, cujo nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras. Você entendeu? Não basta você só ter fé, você tem que ter obras.
O seu testemunho precisa falar mais do que as suas palavras. É ou não é, irmãos? Se você vê alguém, um servo de Deus fazendo algo errado, o que você já fala? Você condena. Nós condenamos. Porque é a atitude daquela pessoa falando, ao invés das palavras dela. E eu e você precisamos ser alimentados por isso, queridos. Um princípio de entendermos que andar com o Senhor precisa ser um caminhar diário, dia a dia. E que para que algo aconteça na nossa vida, outras coisas básicas nos são necessárias acontecer. Para que nós tenhamos uma cura por completo, Deus precisa trabalhar em áreas da nossa vida. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Amém? Para você chegar àquela imagem final, você precisa de peças. E muitos de nós precisamos olhar a imagem na caixinha para concluir cada peça, colocar cada peça no seu lugar. Imagine você com um quebra-cabeça nas suas mãos, mas com uma imagem só visual. É muito mais difícil de nós montarmos. Mas essa é a nossa história com Jesus. Essa, queridos, é a sua vida com Jesus. Nós temos tudo aqui. Uma imagem visual do que nós queremos no Senhor, do que nós iremos fazer para o Senhor, do que nós almejamos com o Senhor. E muitas pecinhas nós não vamos encontrar só na igreja. Nós precisamos encontrar no nosso íntimo com o Senhor. Nós precisamos encontrar no nosso dia a dia com o Senhor. Nós precisamos encontrar como essa menina fez, proferindo o que ela conhecia, tendo ousadia para falar de quem ela conhecia e do que ele podia fazer na vida de alguém que estava sofrendo. Sabe, queridos, se você está sofrendo com algo, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, Ele pode fazer o que nenhuma outra pessoa pode. Você pode procurar em muitos outros lugares, mas talvez você precisa passar por um processo, como Naamã precisou. E eu e você, irmãos, precisamos entender uma coisa suficiente nessa palavra, para mim e para você. Essa menina aparece na palavra apenas uma vez, não se esqueça disso. Mas ela foi o suficiente para mudar toda uma história. Ah, você não entendeu. A palavra está dizendo que essa menina, que não descreve nem sua idade e nem o seu nome, aparece uma vez, mas ela é o suficiente para mudar toda uma história. De um homem, comandante do exército, que estava leproso, e que através disso, deu um testemunho da sua vida. Você está entendendo? Que ninguém estava vendo aquela menina, mas todo mundo via Naamã. Você está entendendo, irmãos? Que talvez você fique aí dizendo, mas eu não sei fazer nada, eu não sou nada, eu sou essa menina. Sabe, queridos, Deus quer usar a sua vida para ser essa menina, esse menino de Deus, e levar algo para alguém que vai fazer grandes coisas. Mas não é para o nome da menina ser glorificado, é para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para dizer que você que fez. Não, irmãos, porque nós não fizemos nada. Porque sem Ele nós não somos nada. Só Ele é o suficiente nas nossas vidas. E se essa menina não soubesse que Ele era suficiente, ela também não ia fazer nada. Ela ia somente ser uma serva. Mas ela sabia de onde vinham as suas raízes. Ela sabia qual convicção que ela tinha dentro dela. Ela sabia o que ela precisava proferir.
Ela sabia o poder de quem ela carregava dentro dela. E eu e você? Você sabe qual o seu potencial? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Quem sabe você manda fogo nos seus lábios agora aí para esquentar ele. Pergunta para ele: qual tem sido o teu potencial? Melhor essa pergunta: o que você tem feito dia a dia? Qual tem sido as suas ousadias no dia a dia? O que nós temos feito, irmãos? Que essa menina ela possa despertar a nossa vida. Sabe, ela despertou a vida de Naamã. Ele podia ter simplesmente não dado, nem ter dado ouvidos para ela. Mas ele creu. Porque quando você não dá ouvidos, mas você crê, faz toda a diferença. Tem muita gente, irmãos, não dando ouvidos, mas crendo no seu testemunho. Tem muita gente não dando ouvidos para as palavras, mas está olhando para a sua vida. Está olhando para o seu testemunho. Está olhando para como você enfrenta uma adversidade. Está olhando para como você enfrenta uma situação. Quem somos nós nessa situação? Aquele que desanima, que larga a mão do arado, que entrega tudo. Ai, porque aconteceu uma coisinha lá, sabe? Eu nem vou fazer mais. Quem somos nós nessa história? Aqueles que largamos ou aqueles que ficamos firmes e dizemos: ei, Jesus, conta comigo. Sabe, Jesus, está difícil, mas o Senhor disse que estaria comigo. Quem nós somos nessa história, irmãos? Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, antes da cura de Naamã, precisou acontecer algumas outras coisas. Antes da cura de Naamã, Deus honrou a fé dessa menina. Sabe, irmãos, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Porque algumas coisas Ele já fez, Thay. Outras Ele ainda vai fazer. Mas Ele vai honrar a sua fé. Agora, como você está? Perto ou longe dEle? Deus fez na vida de Naamã, mas primeiro Ele fez na vida dela, daquela menina. Essa menina que não está dizendo o nome dela, nem a idade, nenhuma referência bíblica. Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas mais velhas não dizem assim: ah, fulano, ah, tu é fulano, filho de fulano, nossa, conheci o teu avô, tua avó. Não é assim? Referencia o quê? Por causa do sobrenome. Aqui não tem nome, não tem sobrenome, não tem referência nenhuma, irmãos. A referência aqui é Jesus Cristo, é Deus, é o Senhor nas nossas vidas. Sabe, irmãos, pare de se menosprezar, pare de pensar que você não sabe fazer nada. Sabe, irmãos, isso é a voz do inimigo nos seus ouvidos. Pare de pensar, irmãos, que você não tem o que fazer. Seja essa menina, faça algo por a sua vida. Porque antes da cura, Deus honrou ela. Deus vai nos honrar em nome de Jesus Cristo. Deus vai honrar a sua história. Nós somos marcados pela geração que será honrada pelo Senhor. Mas eu quero te perguntar: você tem desistido ou você tem olhado para o Senhor? Pergunte para você nessa noite. Você tem desistido no meio da caminhada? Você tem olhado para as circunstâncias? Você e eu temos reclamado demais? Ou nós temos permanentemente olhado para o Senhor? Olhado para aquele que cura, para aquele que pode todas as coisas? Naamã, sendo um homem tão grande, visto,
teve que se tornar bem pequenininho, teve que se humilhar, teve que regredir, sabe, pastora, se humilhar, se tornar bem pequenininho, para ser visto com outros olhos, para ter um testemunho, porque até ali ele não tinha um testemunho, mas depois dali ele tinha um testemunho, ele tinha algo para dizer. Foi Deus que fez na minha vida. Ei, é o Deus do profeta Eliseu, foi Ele que fez, é o mesmo que faz, irmãos. Agora cabe a mim e a você, estarmos perto ou estarmos longe. Qual tem sido o nosso tamanho diante das nossas dificuldades? O que precisa vir antes da nossa cura para mim e para você? O que precisa ser trabalhado antes? O que precisa ser movido antes disso tudo na minha e na sua vida? O que precisa? Sabe, irmãos, Deus não precisa fazer rebuliços para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele apenas precisa entrar dentro de mim e de você. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos rasgamos diante dEle, nós dizemos: Senhor, eu vou, mas vai comigo. Eu estou disponível, Senhor, mas faz junto comigo. Como diz a Nayara, eu dou o passo, Senhor, mas tu dá o chão. Sabe? Como? Ele procura, queridos, muitas pessoas para serem curadas, para que o nome dele seja glorificado. Mas Ele procura essas pessoas que se humilham, que têm ousadia e que não se envergonham das suas raízes, que não se envergonham do Evangelho, que defendem a causa de Jesus, sabe? Que defendem a sua igreja, que defende a sua liderança, que diz assim: não, peraí, tem alguma coisa errada aí no que você está falando. Nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos, irmãos, estar próximos de Jesus, perto, porque certamente Ele será comigo e contigo. Você pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Rabassuri cantararabacheias. Aleluia, Jesus Cristo. Amado Espírito Santo. Sabe, irmãos, essa menina, ela não deixou espaço nenhum para dúvida. Essa menina mostra para mim e para você que ela não deixou espaço nenhum para que as pessoas pudessem não acreditar no que ela iria falar, mas ela deu espaço para a fé. Ela deu espaço para dizer que ela conhecia alguém que poderia ajudar, alguém que conhecia alguém que poderia ajudar. E antes que Naamã fosse curado por completo, Naamã precisou se humilhar. Ele reclamou, irmãos, mas ele entendeu. Provavelmente ele entendeu quais eram as etapas de cura que precisavam acontecer na vida dele. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite. Nós nos rendemos, Senhor.
nós queremos te pedir, amado Espírito, que o Senhor venha, Pai, curar as nossas vidas por completo. Se porventura, Senhor, tem algo ainda que precisa ser tratado, Senhor, Arabassuri cantararabacheias, você pode dizer para o Senhor nessa noite. Você pode dizer: ei, Senhor, cura a minha vida por completo. Me instrui, Senhor. Mostra-me, Senhor, o que eu preciso, Senhor, fazer. Aonde eu preciso ir, Senhor. O que eu preciso falar, o que eu preciso confessar. Dai-me ousadia, Espírito Santo. Amado Espírito Santo. Arabaçuiri cantararabaxuri bandai. Aleluia, Jesus. Um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus querido. Eu quero te convidar a se desprender hoje. A se desprender de tudo que você pensa. A se desprender. A ter ousadia como essa menina. Sabe, irmãos, tem algo que o Senhor ministrou para mim essa tarde. Que outro dia nós estávamos assistindo um documentário. Não sei por que eu tenho que falar isso, mas o Senhor ministrou isso agora ao meu coração. Talvez os pescadores aí vão entender muito melhor de como eu vou explicar. Mas eu vi um documentário, pastor, de que o salmão, quando vai desovar, ele nada contra a correnteza. Ele nada muito distante, contra toda a correnteza. Ele vai na contramão da água. Ele não vai na facilidade. Ele vai na contramão. E quando ele chega lá no lugar estratégico da desova, sabe o que acontece com ele? Ele desova e morre. Quando eu vi esse documentário, eu falei para o meu esposo: meu Deus, que desperdício de carne, né? Ele desova e morre. Mas sabe o que o Espírito Santo ministrou para mim?
que eu e você precisamos andar na contramão. E você sabe qual é a contramão que você precisa andar. E eu e você precisamos nos desprender de muitas coisas. E nós precisamos morrer para muitas coisas. E nós precisamos morrer para que muitas outras vidas venham nascer. Sabe, irmãos, quando nós tomamos uma atitude de servir a Jesus Cristo, nós morremos para muitas coisas, mas nós damos vida para muitas outras. As pessoas não entendem o que acontece na nossa vida, mas elas passam a ver em nós o que o Senhor faz na nossa vida. Você entendeu? O Senhor te convida a continuar andando na contramão do mundo, porque através de você, muitas outras vidas virão. Se é necessário nós pagarmos um preço, se é necessário nós morrermos para algumas coisas, nós estamos disponíveis, na verdade. Aleluia, Espírito Santo. E eu te convido eu te convido a se desprender nessa noite. Alarabassuri cantararabacheias. Amado Espírito Santo, você que nessa noite, você que precisa, querido, de uma cura. Talvez não é uma cura física, mas é uma cura em alguma outra área da sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a se desprender. A se desprender dos seus conceitos. A se desprender das suas desculpas. E a se lançar aos pés do Senhor nessa noite. A menina do Senhor, a menina está avisando para você nessa noite. Essa mesma menina diz para mim e para você que ela conhece alguém, que conhece alguém que pode fazer algo por mim e por você. Orebassuri cantararabacheias. Eu te convido a se desprender. Você que se sente à vontade e que você precisa de uma cura nessa noite, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Rabassuri cantararabacheias. Arabassuri cantararabassuri cantararabachui. Aleluia, Jesus. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode dar a mão para esse irmão que está do seu lado nessa noite? Aleluia. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero te convidar a ser essa menina nessa noite. Eu quero te convidar a ser essa menina de ousadia nessa noite. A orar pela vida do seu irmão, da sua irmã. E a proferir sobre a vida dela a cura. A proferir sobre a vida dela as promessas de Deus.
Arabaço iri cantararabacheias. Ererebaço iri cantararabaço iri cantararabaço. Você pode abrir os seus lábios nessa noite. Você pode dizer para o Senhor. Você pode apresentar ao Senhor nessa noite. Você pode dizer: Senhor, eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã tem necessitado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode agir, que o Senhor pode entrar, Senhor, aonde nós não conseguimos. Erebaço iri cantararabaxo iri cantararabacheias. Ererebaço iri cantararabaxo. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor. Unção de multiplicação. Nós oramos, Senhor, pela cura, Senhor. Pela cura, Senhor, nas nossas emoções. Nós oramos, Senhor, pela cura, Senhor. Pela cura, Senhor, na nossa personalidade, no nosso caráter, Senhor. Nós oramos, Senhor, por cura, Senhor, de palavras malditas sobre a nossa vida. Nós oramos, Senhor, por cura, Senhor, de maldições hereditárias sobre a nossa vida. Nós oramos, Senhor, por cura, Senhor. Rabassuri cantararabacheias. Rabassuri cantai. Arabassuri cantararabacheias. Erebassuri cantararabandararabassuri. Unção de conquista, Arabassuri cantararabacheias. Arabassuri canteira arabacheias. Arabassuri cantar. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de Axarabandararabandarabarabacheias. multiplicação. Axarabandararabá. Recebe a cura, Espírito Santo, meu Deus. recebe a Ah, Santo, Santo, Santo. unção de Jesus. ousadia, Espírito Santo, unção de multiplicação. Espírito Santo,
Queridos, enquanto eu orava, eu vi corações sangrando na igreja. Orebaçuiri cantararabacheias. E você tem perguntado para o Senhor estratégias. Rabaçuiri cantararabachuri cantai. Sabe o que o Senhor diz para você nessa noite? Que é para você parar de buscar alternativas. Rabaçuiri cantararabandararabachuri bandai. Buscar alternativas das pessoas. Rabaçuiri cantararabachuri bandai. Essa ferida vai se cicatrizar quando você se humilhar e pedir perdão. Achara cantararabachuri bandai. Rabaçuiri cantai. O Senhor diz para você: pare de improvisar cura. Rabaçuiri cantai. Pare de dar desculpas. Rabaçuri cantararabacheias. Recaçuri bandararabachuri bandai. Receba no seu coração o poderoso toque do Espírito Santo, curando todas as feridas, cicatrizando, selando a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Recebe a unção, Espírito Santo. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Levante a sua voz em oração. Clame pela sua família, querido. Clame pelo seu trabalho. Clame pelos seus amigos. Clame. Seja menina. Deixe exalar essa menina que está dentro de você. Clame. Fale para as pessoas de quem você conhece. Orabaçuri cantararabacheias. Nós te amamos, Jesus. O meu Salvador, Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Orabaçuri Salvador. cantai. Queridos, meu Deus, sabe o que o Senhor quer curar na sua vida nessa noite? Ele quer curar a ausência.
Ele quer curar paternidades nessa noite. Sabe, o Senhor, Ele quer curar na sua vida a falta de um pai, a falta de uma mãe que você tem. Ele quer curar na sua vida por completo. Ele quer dizer para você nessa noite que é chegado o tempo de você olhar para Ele e buscar nele o consolo que você precisa. Pare, querido, de dar desculpas. Pare de olhar por circunstâncias. Ai, Espírito Santo, cura, Jesus. Cura, Senhor. Cura os nossos corações. Cura, Senhor. Nós queremos uma igreja sarada, Espírito Santo. Uma igreja sarada, Senhor, por Ti, Jesus. Ora, basturi cantararabacheias. Nós Te amamos, Senhor. O Pai me adotou, Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Boa noite, amados. Boa noite, a paz esteja convosco, amém. Vamos orar para nós voltar para os nossos lares abençoados, em nome de Jesus, fortalecido com a palavra do Senhor. Fique à vontade, amados. Aqueles que quiserem erguer suas mãos em direção aos seus lares, fique à vontade em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos e Te damos graça por essa noite. Pai, não usamos nessa noite de desculpa, porque estava chovendo ou estava frio. Nós viemos porque desejamos mais de Ti. Pai, nós não olhamos para as circunstâncias, mas sim para aquilo que nós queremos em Ti, que é a Tua presença sobre nós, que é a Tua presença sobre a nossa casa. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, nós viemos na Tua casa e nós desejamos que Tu continue nos fortalecendo, nos levando guardados, protegidos, que nós venhamos ter um início de semana guardado, abençoado por Ti, que a Tua presença seja sobre nós, onde quer que nós colocar a planta dos nossos pés. Seja conosco, Jesus. Seja conosco, amado Espírito Santo. Seja conosco, nosso Pai amado, nosso Deus eterno. Se conosco. Nós precisamos ser guiados por Ti. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos de Ti no controle de todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, nós Te damos graça por essa noite. Nos leva guardado e protegido. Pai, eu despeço a Tua igreja, abençoada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aplaude o nome do Senhor nessa noite. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque toda a glória é dEle e tem que voltar para Ele. Ele é o Deus de glória, Ele é o Deus de justiça, Ele é o teu Deus. Ele te guarda, Ele te cura, Ele provê todas as áreas da tua vida. Creia no Senhor e Ele fará grandes coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão, abraça, profetiza, chora com ele, mas esteja com o seu irmão nessa noite, para o que der